vamos agora para um momento muito especial aqui no Mulheres. Hoje é dia de um quadro que mora no nosso coração. Com certeza, esse quadro, gente, que faz o maior sucesso. Aliás, olha, eu vou falar para vocês que já estão, a gente, falou aqui no começo do programa quem é, mas estamos fazendo um suspense aqui, porque realmente é um quadro muito especial e ter a presença dela aqui com a gente, ao vivo, vai fazer toda a diferença. Nós vamos homenagear uma artista que sempre nos representou muito bem, né, Pamela? Seja através das suas personagens, na TV, no cinema, no teatro ou até no seu dia a dia. Para ela nunca teve sinal vermelho e seu espelho mágico apontou sempre para uma carreira de sucesso, claro, com os desafios que todas nós encontramos na vida. Vera Fischer é a estrela que hoje brilha no nosso Galeria de Ouro, esse quadro do Mulheres que reverencia os grandes nomes da nossa cultura. Seja bem-vinda, Vera Fischer. Que honra! Muito obrigada! Que alegria! É isso! Muito obrigada, viu, por você ter vindo até aqui. Pra gente realmente é uma grande honra. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, é uma honra para mim. Bom. E a Vera está aqui hoje para conversar sobre a carreira, mas também para contar para vocês algo que está marcando o momento presente. Vamos falar de teatro também. Daqui a pouquinho vamos contar que ela está em cartaz com uma peça maravilhosa, mas vou fazer o seguinte, a gente vai começar dando uma volta aqui no tempo, voltando um pouquinho para 1969, lá no Miss Brasil, olha só. Tá legal. My name is Vera Fischer and I come from Santa Catarina. And here is Miss Brazil. Now, Miss Brazil is Vera Fischer, and you speak a little English, don't you? Only a little. Now, Miss Brazil, there is such a wild ovation for you. There is much applause for you. Yeah. There must be many Brazilians here. How does it happen there are so many Brazilians in the audience? Well, the many Brazilians who stay here, they are from the university here in the United States. Oh, they're students at Miami University? Yeah. Does it make you happy when they applaud like this? Oh, it's wonderful. You may say thank you in Portuguese. Oh, muito obrigada a todos vocês. Thank you, Miss Brazil. Miss Brazil. Miss Brazil, who has a very enthusiastic group here this evening, is Vera Fischer. She's from St. Catarina. Has blonde hair, green eyes, is 18 years old, 5 feet 7 inches tall, and weighs 128 pounds. Miss Brazil. Imagens do Miss Universo, né? Como que essa jovem de Blumenau encarou esse mundo, se tornou Miss? Como que foi para você essa experiência? Olha, foi meio pensado na minha cabeça, mas quer dizer, eu não imaginava que eu fosse para o Miss Universo. Mas é óbvio que quem ganha Miss Brasil tem que ir para o Miss Universo, né? E naquele ano foi em Miami. Então, assim, eu acho que tudo foi assim meio transgressor, porque eu tinha 17 anos e era proibido, você tinha que ter 18 anos. Então eles falsificaram os meus papéis. Olha só! Para eu ter um passaporte com 18 anos. Então eu já achei aquilo o máximo, achei divertidíssimo. Eu falei, nossa, vai ser uma beleza. Eu vou vir aqui conhecer Miami, fazer amizades e vou voltar e ficar no Brasil e fazer outra coisa. Eu ainda não queria ser atriz, sabe? Isso veio com o tempo, mas foi divertido. Eu imagino. E também imagino que trouxe aí muitos desafios para você, né? Você era muito nova, muito jovem, sendo Miss assim tão cedo. Como é que foi o impacto de ser Miss na sua vida pessoal, na sua carreira também? Eu acho que tem uma coisa que você... Ou você tem ou você não tem, né? Assim, é uma presença, né? Então, assim, claro que tinha mulheres lindas
mesmo no Miss Brasil, tinha mulheres muito lindas, mas eu acho que é um jeito de você enfrentar a passarela, que a gente estava no Maracanãzinho, que tem milhões de quilômetros, você anda, não para nunca mais. Então tem que ter uma postura, né? E eu acho que como eu fiz balé clássico desde pequena, e também meus pais, meu pai é alemão, então eles têm um andar assim, meio altivo. Tá. Então isso eu acho que é genético, né? E aí eu aproveitei na passarela, mandei ver. E agora vamos seguir para 1972. Chegamos no filme Sinal Vermelho, As Fêmeas. Como é que foi essa transição de Miss para atriz? Bom, foi uma oportunidade que eu agarrei, porque depois de Miss, a primeira coisa que me convidaram a fazer era um júri do Flávio Cavalcante, júri de personalidades, assim. E eu fui como um ex-Miss, já tinha terminado o mandato, e eu fui lá, e eles me convidaram para permanecer no júri. O que eu achei fascinante, porque eu falei, agora tem um emprego fixo, todos os domingos ao vivo, 4 horas. Então, assim, e ali começou. Então, depois chamaram para fazer o primeiro filme, que foi esse, As Fêmeas. Eu não estranhei muito, porque, sabe, família alemã é muito natural. Então, eles não medem a nudez como se fosse sexualidade. Tá. Nudez é uma coisa, sexo é outra. Então, eu via meu pai andando nu pela casa, minha mãe, assim, a gente não tinha nenhum pudor, nenhuma vergonha, entendeu? Então, foi mais fácil para mim fazer o primeiro filme com pouca roupa, digamos assim, não podia mostrar tudo porque estávamos em 1970, em plena ditadura. Tinha censura. Né? Então, muita coisa era cortada, obviamente, mas aí eles tentavam até fazer os filmes um pouco engraçados para tirar um pouco, para ficar um pouco, driblar um pouco o lado sensual, né? Vamos driblar o lado político também, que a graça sempre ela é subversiva, né? A graça. Sim. Então a gente conseguia fazer muitas coisas e eu levava isso tudo muito a sério. Sabe, eu não me incomodava com isso. As pessoas é que me julgavam. Ah, olha ela tirando a roupa, olha ela, Miss, não sei o quê. Durante muito tempo eu fui julgada por essas coisas. Mas eu, na verdade, eu me importava porque eu falava, gente, mas eu não vejo isso assim, eu não consigo entender. Era natural. Então, era natural, mas incomodava, porque era todo mundo. Aí, até depois, eu querer realmente ser atriz. Aí, quando eu quis ser atriz, aí foi outra história, entendeu? Aí, realmente, eu já era casada com Perry Salles, fizemos um filme onde eu ganhei vários prêmios, era um filme dirigido por um inglês, então foi uma coisa séria. Aí eu falei, bom, quando eu tinha 25 anos, foi meu divisor de águas, né, entre a não atriz e a atriz. Aí começou a minha carreira. E muitas personagens, né? Diana, Jocasta, Cidinha, Ivete, Helena, mulheres tão brasileiras que mostraram toda a versatilidade da atriz Vera Fischer, olha só. Saindo do caminho, Camila. Tô saindo de cena, como a alma costuma dizer. Deixando o palco para vocês, para os aplausos, para os cumprimentos. Você tá querendo bancar a heroína, a grande mártir. Eu acho que nós já conversamos tudo que nós tínhamos para conversar. E não temos mais problemas agora. Porque se você achava que existia uma concorrência entre mim e você sobre o Edu, você tá enganada, porque agora essa concorrência acabou. Entendeu? Solta! Grandes mulheres, né? E você acha que essas mulheres que você viveu também vivem em você, Vera? No sentido também de até você mostrar para o público as suas virtudes, as suas questões como mulher através delas? Totalmente. Eu não construo um personagem, ele vem de dentro de mim. Então, embora eu tenha lido muitos livros e sei de métodos e tal, mas eu sou muito intuitiva e muito impulsiva. Então, assim,
se eu estiver fazendo alguma coisa errada, o diretor me corrige. Mas assim, eu tiro toda a emoção, todo o ódio, todo o rancor, todo o amor, toda a doçura de dentro de mim. Até a minha criança, porque eu tenho uma criança muito forte, criança interior. Então, assim, às vezes é bom fazer um personagem como a Ivete do Clone, que era bem bobalhona. Essa sou eu também. Eu tenho essa ingenuidade dentro de mim. E bota pra fora, sem vergonha. Entendeu? É muito bom isso. Em 87 você brilhou, né, com uma mulher polêmica, viveu Jocasta. Ah, uma mas mulher, aí, né? Aí estamos é outra falando história. de tragédia grega. Um clássico, Édipo, né? Uma mulher obcecada em encontrar o seu filho Édipo, que havia sido dado para doação. Foi um sucesso absoluto na TV e também na sua vida. E logo nessa época você teve que equilibrar muitos pratinhos, porque viveu uma protagonista, né? Teve todo o interesse da imprensa e também estava com um relacionamento. Como que foi para você sempre conciliar a sua vida pessoal com a sua vida pública, com as protagonistas, por essa sede da mídia mesmo, por Vera Fischer? É porque, na verdade, eu sempre fui muito verdadeira, né? Muito verdadeira e muito impulsiva e muito cheia de criatividade e sem vergonha também, sabe? No bom sentido. Então, assim, eu estava casada há muito tempo com Perry Salles. Era um casamento ótimo, tal, mas assim, tem uma hora que acaba. E foi um caso da novela Mandala. Eu me apaixonei pelo Felipe Camargo, ele por mim, e nós éramos mãe e filho. Então, assim, não podia acontecer nada. Então, nem na novela, porque não pode, né? Tragédia grega numa novela das 9, não pode. Então, o que aconteceu? Eu deixei terminar a novela e aí nós começamos a namorar. Eu me separei do meu marido. Muitas mulheres disseram assim, por que você fez isso? Você podia continuar casada e namorar este menino. Por que você não fez isso? Eu falei, porque eu não sou falsa. Eu não sou falsa, eu sou verdadeira. Eu quero viver de verdade. Tenham as porradas que tiverem que ter. E ainda, para coroar, o Sófocles deve estar se virando na tumba, porque eu tive um filho do Édipo. Jocasta e Édipo tiveram um filho. Incrível. Gente, final feliz para uma tragédia Muito grega. feliz, perfeito. Com certeza. Bom, a gente falou um pouquinho da sua vida pessoal, né, da sua carreira, mas agora a gente vai dar uma reviravolta, porque tem uma amiga sua que vai contar um pouquinho dos bastidores daquela novela que a gente amou, que são As Perigosas Peruas. Olha só quem falou. Gente, falar da Vera é uma delícia, porque ela é linda, ela é querida, ela é alta astral. Foi uma delícia trabalhar com ela em Perigosas Peruas. Eu tenho uma ligação com a Vera, uma química com a Vera. É assim que são poucos os atores, poucos os colegas que têm uns com os outros, né? Eu com alguns, por exemplo. É uma mágica, assim, era só ouvir. Vai gravando, cara, a mágica acontecia. A gente se emocionava na hora certa, às vezes até quando não tinha que se emocionar. Então, assim, essa troca é um presente, Vera. Eu só tenho a agradecer. Tanta coisa boa que a gente trocou. Como foi divertido gravar Perigosas Peruas, embora tenha sido muito trabalho, muitas gravações. Tem um dia que a gente ficou agachada muito tempo por causa de uma cena, lembra, Vera? Que a gente tinha que ficar escondida. E a gente ria porque, assim, ficar na posição que a gente estava e ter que se deslocar agachada. Enfim, foi realmente, assim, divertido. Era uma novela sempre com muita ação, né? Então, isso é uma coisa que eu me recordo bem. Fora todas as cenas emocionantes com relação à filha ou com relação ao grande amor delas, o Belo, ou em relação à própria amizade que elas tinham, que é uma coisa muito linda. Beijo, Vera. Você merece todos os aplausos aí de todos, viu? E muito obrigada por tua doação, por tua beleza, por tua generosidade. Um beijo grande, querida. Ah, meu Deus, olha que coisa mais linda. Nossa, Silvia está no meu coração. A gente passou 6 meses se divertindo muito, porque era muito comédia. E a gente gravava metade em São Paulo, metade no Rio.
E tinha essas cenas que ela falou, a gente tinha que ficar agachadinha, a gente de mini saia, né? Agachadinha atrás de um carro, porque tinha um bandido querendo pegar a gente. Aí a gente caía eles botavam uns platôs acolchoados, a gente tinha que cair de uma ponte. Nossa. Então, assim, a gente fazia coisas mirabolantes e eu e a Silvia rindo muito, sempre. E claro que depois teve o negócio da filha. Sempre tem uma filha nas novelas que eu faço, uma filha, um filho. Então, assim, foi... E ela é muito querida, né? Muito inteligente, muito linda também, uma modelo famosérrima no mundo inteiro. E só me deu carinho, só me deu amor. A gente trocou lindamente durante esse tempo todo. E até hoje em dia, quando a gente se encontra, aquele abração, Tem essa assim. conexão, Carinho. né? Muito bom. Obrigada, Você falou- Silvia. Você falou dos filhos da ficção, mas agora vamos para a realidade. Porque Vera tem 2 filhos, Rafaela de 45 anos e o Gabriel de 31 anos. E também tem 2 gatos. E um passarinho me contou que esses gatos, ultimamente, eles ganham muito mais atenção que os filhos, será? E aquela máxima continua valendo, Vera, de que os filhos transformam a vida e são o nosso maior patrimônio? Com certeza. Meus filhos têm 15 anos de diferença, né? Que a Rafaela tem 46, ele tem 31. Mas, assim, eu acho que eles resolveram a vida deles de uma forma... porque como eu sempre fui muito atriz, viajando muito com teatro, fazendo muita novela, claro que eu, às vezes, me sentia culpada porque não estava perto deles. Mas, quando eu podia, eu levava eles com teatro. Levava tanto a Rafaela quanto o Gabriel com a babá. Eles ficavam no camarim ou no hotel. Então, assim, até isso livra um pouco a minha culpa. Eu me sinto assim, que eu fiz o que eu pude, sabe? E eles são 2 pessoas muito lindas hoje, pessoas muito generosas, pessoas muito competentes, muito inteligentes. Minha filha morou nos Estados Unidos, meu filho estudou em escola também alemã. Eu acho que eu dei o que eu pude dar para eles e eles são pessoas lindas hoje em dia. Agora os meus gatos são os meus bebês, né? Vimos gatinhos. fotos dos gatos aqui. Como eles chamam? Ó, temos um gatinho aqui na tela. Olha lá. Ah, essa é a Aisha. Aisha, meu que Deus. linda. Aisha. Coisa linda. Cadê o amarelinho? O amarelinho é o Yuki. Oh, muito bonitinho. Loirinho. É, o Yuki. São os seus grudes. Yuki e Aisha. Porque assim, depois que os filhos se casam ou saem de casa, vão morar sozinhos, você fica... Sabe, ou você arranja um namorado ou alguém, assim, mas mesmo assim, eu queria ter gatinho, porque eu tive um sítio onde eu tinha muitos cachorros. Depois eu tive que vender o sítio, os cachorros morreram, e eu senti falta de ter um bichinho em casa. Eu falei, tem que ser gatinho. Ai, eu sou que delícia. gateira, gente. gateira. Eu sou gateira. Eles dormem com você? Dormem, Dorme. totalmente. É gateira mesmo. Raiz, de verdade. Não tem nenhuma porta fechada na minha casa. Pra eles poderem passar. Que gato odeia porta fechada. Corrigindo, da casa deles, então, né? Na casa deles. Na casa Pronto. deles. Não levo pra rua, não. Ai, Que maravilhoso. bonitinho. E é por toda essa história, por toda essa carreira, que Vera Fischer também está na Galeria de Ouro do Mulheres. Dessa linda homenagem, vamos ao teatro, certo? Vamos conversar agora sobre a peça O Casal Mais Sexy da América, uma comédia romântica que conta com a atuação da Vera e também do ator Leonardo Franco, que está com a gente. Seja bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Leonardo. O casal mais sexy da América aqui com a gente agora. Bom, vocês não sabem a minha felicidade de primeiro participar desse programa e invadir aqui a Galeria de Ouro desta mulher maravilhosa, que é minha parceira querida. Temos uma química incrível de cena, estamos muito felizes. As pessoas acreditam plenamente. Já teve gente no Instagram falando, por que vocês não namoram? Química boa é assim, que o pessoal acredita. É E que história é essa? Qual é o enredo desse espetáculo? Conta lá, meu amigo. Bom, somos um casal de atores que teve um programa de televisão muito famoso nos anos 90, o casal mais sexy da América, chamava-se O Residente, a série. Eles foram considerados
o casal mais sexy por causa do sucesso dessa série. Eles, na época, estavam casados, cada um com o seu parceiro, mas guardavam uma afetividade e uma atração muito forte. Um crushzinho, né? Esse programa terminou por uma série de razões, ela saiu do programa e a gente só descobre por quê no final do espetáculo, mas eles se encontram 30 anos depois no funeral de um dos atores que participava dessa série. Então, na verdade, eles vão para o funeral como uma homenagem, mas na verdade eles estão procurando a possibilidade desse encontro, e nesse encontro eles revêem tudo que eles viveram, eles botam os pingos nos is, eles colocam a afetividade, o amor e se declaram. Estou resumindo bastante. No final, eles têm um final muito feliz. Eu acho assim, é uma peça que, com esse título, O Casal Mais Sexy da América, às vezes o público pode até imaginar que seja uma peça linear, que seja só isso, mas não é. A gente tem... É uma comédia romântica, sabe? Porque eles falam sobre amor e eles dão uma esperança, assim, pro público de mais de 60, né? Mas qualquer público que tenha mais de 50, assim, 60, 70, que eles podem ser felizes, podem encontrar um par, podem fazer sexo, podem, enfim, se declarar, sabe? E viver uma vida saudável e feliz juntos, né? O que a gente quer passar é isso, mas no meio disso tudo, a gente tem muitas surpresas para o público, não tem? Exatamente. Porque a gente também se agride verbalmente, a gente se xinga, porque eu sou uma atriz que tinha um método complicado de trabalhar, e ele era simples, ele decorava o texto, fazia. Então, sabe, tinha essas divergências entre os dois. E tem também um lado do que a gente fala, né? Que as pessoas, hoje em dia está muito em voga, todo mundo fala isso, que as pessoas mais velhas estão perdendo espaço, tanto na vida emocional como na vida profissional. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Isto é uma verdade nua e crua. O etarismo é real. O etarismo é real. Impressionante. A gente discute bastante isso na peça, porque eles falam, mas eu agora só faço um comercial. E ela fala, eu faço um filme de quinta, então não tem mais papéis de protagonistas para nós, não sei o quê. Então, isso é falado de uma forma muito séria também. Às vezes eles brigam um pouquinho, mas eles levam para o lado sério. E o público se vê nessas horas, nesses momentos. E tem também, a gente fala também do assédio sexual que havia até os anos... Até apareceu o movimento Me Too, né? Então, nos anos 90, houve esse assédio, eles falam sobre isso, ela conta o que aconteceu. Então, o público se vê ali, nesses personagens, no dele e no dela, em várias horas da peça. Tanto que eles vêm falar com a gente depois e comentam e falam. E por isso que eu acho que o público, eles gargalham muito em determinada cena, que a gente não pode contar, né? Porque é um spoilerzão. Mas o que eu acho uma das coisas mais incríveis dessa peça é o seguinte: os atores, quando leem uma peça boa, e essa é uma comédia romântica das melhores que eu já li e que participamos, quando o ator se transforma com o trabalho que ele está fazendo, obviamente ele vai passar para a plateia muitas informações, muitas vivências e muitas mensagens. E a gente sente isso com os nossos pensamentos, a forma que a gente transformou esse trabalho chega e bate no coração e transforma as pessoas que estão assistindo, porque esse texto nos transformou a mim, a Vera, e nós temos uma história que muitas vezes parece um pouco com a peça, porque a gente, depois de uma determinada idade, você começa realmente a não ter tanto trabalho quanto você tinha. A televisão, no modo geral, as plataformas também, elas priorizam muito a juventude. A gente está com essa questão grave. Os atores todos agora estão fazendo... As mães têm 30 anos de idade, as avós têm 45. Quer dizer, vamos também chamar os atores mais velhos para ter a oportunidade de passar a sua mensagem, né? Só para você ter uma ideia, quando eu fiz a Helena, eu tinha 50 anos. Hoje em dia, se fizesse uma Helena, ela teria no máximo 30, né? Porque não é mais a mesma coisa. Antigamente as atrizes, os atores trabalhavam até bem mais tarde e faziam vários papéis numa novela, papéis de protagonistas, né? Hoje em dia a coisa mudou muito.
mas a gente faz o público refletir. Muito. O público quer muito a volta dos veteranos para a televisão, para o streaming. Com certeza. O público quer muito. Por isso que eles vão ao teatro também com saudade dessas pessoas de mais idade, né? Que eles não têm mais chance de ver tão frequentemente na televisão. E a questão também que a gente apresenta, não só do etarismo, mas você oferecer para as pessoas a possibilidade de elas terem coragem de vivenciar todas as potencialidades emocionais, sexuais, físicas, depois de 50, 60 anos. E as pessoas às vezes ficam muito assustadas, porque a gente fala coisas na peça, elas tomam um susto, elas riem de nervoso e elas pensam sobre isso, porque... Por que a vida termina numa determinada... A vida nunca termina. As possibilidades de amor, de transformação, vão até você morrer. Então, é isso uma é importante. reflexão, né? Que acho que todo público tem ali, né? As pessoas não tem como sair dali sem refletir, não tem como. E é muito maravilhoso porque vocês misturam aí nesse texto, né? Humor com essa crítica social. Não, na hora que a gente faz a cena, eu vou falar. Fala. A gente faz a cena Teremos spoiler. Cena de cama, mas assim, não, né? Com roupa, assim, bonitinho, mas assim, as pessoas batem palma de tanto que elas riem, não é verdade? Mas é uma coisa assim, é o escracho do escracho do escracho. E a gente assume naquele momento, é para ser assim, um casal mais velho, um pisa no pé do outro, outro faz... é meio atrapalhado, sabe? Não é sensual como era há 50 anos atrás. E as dores, né? Quando você chega a uma certa idade da sua vida e você assume as suas dores, não só emocionais, mas físicas, é porque você está resolvendo alguma coisa. É muito interessante isso, né? É interessante. Eu tenho dor no joelho, eu tenho dor na coluna, a gente tem dores. Todo dia eu acordo com dor. Então, se você leva num bom humor, se você se diverte com isso, é sensacional. E fala também sobre segundas chances, né? Esse espetáculo. Eu acho que deve ter despertado reflexões em vocês, porque é como se fosse uma oportunidade de enxergar um novo caminho. Com certeza. Porque é um reencontro desse casal. E eu acho assim que a produção da peça, o Eduardo Bach e o Tadeu Aguiar, que também é diretor, eu acho que eles tiveram uma ideia muito brilhante mesmo de reunir esse casal, porque a gente combina muito, o público aceita perfeitamente que eles tenham sido o casal mais sexy da América nos anos 90 e que agora eles podem estar livres dos seus companheiros de vida para ter uma vida juntos, né? As pessoas aceitam isso perfeitamente. Claro. Então, se eles aceitam isso no palco, para nós, que não a gente está fazendo um faz de conta, mas eles levam isso para a vida real deles. Então, também pode acontecer para eles, sabe? É bem interessante a gente analisar essa montoeira de coisas que tem nessa peça, que é tão rica. E tão bonita, né? Sim, com toda certeza. E a sua personagem é a Susan White e o Robert McAllister. São dois ícones, então, da TV que se reencontram em determinado momento, certo? Como é que é viver esses personagens? Eu adoro, porque o diretor me pediu, ele falou assim, ao invés de ela aparecer... Ela pode parecer uma estrelona no começo, mas faz ela menininha. Eu falei, opa! Porque a outra peça que eu fiz, eu fazia uma víbora, uma mãe do Mohamed Rafouch, numa outra peça, que eu era terrível. Eu era uma mulher malvada mesmo. E nessa eu faço Ela é garotona, ela tem idade, mas ela é garotona. Então ele pediu para fazer assim, eu estou adorando. Mas nós esquecemos de falar, tem um terceiro personagem. Sim, que vimos fotos, viram ali? que é um jovem. Um jovem, que ele faz o boy do hotel. Fala, o que faz o boy do hotel? O Boy do Hotel traz um frescor, uma contemporaneidade à peça, porque muitas das coisas, hoje em dia, a minha filha de 12 anos, ela sabe, é aquela história que a gente já conhece, sabe mexer no celular, na televisão, em tudo que é coisa, ela não dá banho. E o Boy do Hotel, ele traz esse frescor e mostra para eles que eles também, de alguma forma, estão um pouquinho ultrapassados, mas que eles podem se atualizar. Por um outro lado, o Boy do Hotel também não tem a percepção da profundidade que o amor pode chegar.
e que o sexo, as camadas que você tem na sua vida. Então é uma dualidade, é um confronto de gerações que também traz uma outra questão muito bacana. E que toca o público mais jovem também, que prestigia Exatamente. vocês no teatro. E não tem como. As entradas dele são todas... As pessoas gargalham muito, porque ele é um bom ator, ele faz muito bem, e o personagem é engraçado. O personagem é O personagem é engraçadíssimo. É uma comédia romântica que fala sobre temas fortes e importantes. Vocês acreditam que através da comédia a gente toca com mais facilidade o público? Eu acho que essa peça, ela é tão louca porque a comédia toca muito as pessoas. Toca muito, porque é difícil de fazer, né? Muito difícil. Mas tem uma hora que ela fica trágica, tem uma hora que ela fica emocionante demais, sabe? Tem uma hora que... Eu acho que o teatro toca as pessoas de modo geral. Quando as peças são boas, eu gosto de dizer o seguinte, quando é bom, a pessoa vai assistir e se emociona, qualquer segmento, qualquer categoria. Quando a gente fala de comédia, eu gosto de citar, às vezes eu falo, o Charlie Chaplin, o Jim Carrey, o Jerry Lewis, se você pensar os grandes atores, até os brasileiros, o Oscarito, né, o Grande Otelo, eles tratam uma cena do dia a dia, mas que traz uma mensagem. Você ri muito, de repente eles estão falando de amor, eles estão falando do filho que abandonou a família, eles estão falando de uma coisa que toca profundamente. Então mexe com o humor, mexe com a situação especial que bate em todo mundo. Então, se você reparar, as grandes comédias, no final das contas, elas têm essa mensagem de que é alguma coisa que tem que ser resolvida. E a gente se resolve de uma forma romântica e divertida. Mas é porque a peça tem que ser boa, tem que ser bem escrita também, né? Senão... Para que tenha essa virada. Para que tenha essa virada. Porque se for uma comédia rasa, você só ri. Sai de lá sem pensar em muita coisa, né? Então... Você estava falando da questão de etarismo, né? E até mesmo questão de desigualdade salarial. Vocês tratam sobre isso na peça, mas como é que é a visão de vocês fora dos palcos? Vocês estão ali falando sobre isso o tempo inteiro, nas entrevistas, em todos os lugares que vocês vão hoje. Como é que vocês veem esse momento fora dos palcos? Eu acho que, de uma certa forma, todos estão tocando nesse assunto, né? Todos estão falando sobre isso, porque as pessoas querem uma união. Nós queremos ter o mesmo direito de que nós tínhamos, e sem tirar o direito dos jovens, porque eles só não têm a experiência que a gente tem. Eles talvez não tenham feito nenhum curso, não tenham lido um livro, mas, assim, obviamente, se eles se esforçarem, eles são bons. Mas, no caso de muitos atores veteranos, eles têm que estar lá para o público ver a diferença entre o jovem e o velho. E também essa questão salarial, isso tem que ser revisto também, sabe? Porque eu acho que é no mundo inteiro isso. Eu vejo sempre a Sharon Stone falando que quando ela fez aquele Atração Fatal... Atração Fatal não, era? Não. Era um outro filme que ela fez com o Michael Douglas, onde ele ganhava muito mais do que ela. Era aquela cena que ela cruzava a perna, assim. Então, assim, você vê que é um filme que fez um sucesso extraordinário e... A questão do mercado também é muito séria, né? O mercado traz para você uma série de coisas que são incontroláveis. A classe está brigando agora sobre os direitos autorais de imagem, que as novelas não pagam, que o streaming não pagam. É uma coisa tão absurda, que devia ser tão óbvio, que você tem que dar para o ator, para qualquer pessoa que trabalha nesse segmento de televisão, os direitos dela. É a imagem dela que... Às vezes você assina um contrato, os contratos são assim, você assina por 70 anos. E o mesmo vale para dublagem para também. Qualquer coisa, quer dizer, em qualquer coisa que venha a ser criada em termos de transmissão, você assina. Quer dizer, nem descobriram ainda que vão passar lá na Lua, vão passar num telão que viaja pelo espaço. Sim, mas já autorizou. Já autorizou. Quer dizer, quantas milhares de vezes já passaram as nossas coisas e a gente nada, né? Então, assim, é complicado. Então, essa coisa do etarismo e da juventude também faz parte desse momento, do que está se vendendo pelo mundo afora. Não é só no Brasil, pelo mundo afora. É, pelo mundo. E falando em Brasil, com o espetáculo vocês já viajaram bastante e agora estão chegando aqui em São Paulo. Qual que é a expectativa? Falam muito do público paulistano. Como que vocês descrevem esse público? É caloroso? É animado? Bom, nas peças que eu fiz todas elas aqui, o público sempre foi caloroso. E quando eram tragédias, comédias ou coisas
peças bem dramáticas, o pessoal tinha uma reação muito boa e os aplausos eram muito bons. Então, assim, cada coisa tem, né? Mas a gente tem tido uma receptividade maravilhosa. Nós estamos viajando desculpa, tem 3 meses? Desde abril, 10 de abril. Fizemos já tem um tempo Rio já. Grande do Sul, Santa Catarina, interior de São Paulo. Estamos chegando aqui em São Paulo agora, e com a perspectiva de viajarmos até o final do ano. Depois de São Paulo, vamos para Santos, depois Petrópolis, depois Rio de Janeiro. Então vai ser longo. É um casamento artístico mesmo. Nós vamos ficar em São Paulo a princípio até o final de setembro, né? Então, assim, provavelmente a gente no ano que vem vai voltar, talvez para um outro teatro. A gente está no Teatro Liberdade, sexta, sábados e domingos. Sexta e sábado às 20 horas. E domingo às 17. Às 17. Isso. Inclusive, queria deixar o seguinte, hoje nós vamos ter um ensaio aberto, com entrada franca. Se você estiver em casa, sai correndo, porque os ingressos já estão acabando. Que horas? Hoje é 17 horas, desculpa, 19 horas hoje, entrada franca. Depois do aproveitem, ensaio geral, aberto. Que legal. Muito e aí, bom. mais informações vocês encontram no @o casal mais sexy da América. Esse espetáculo, então, que segue a princípio em cartaz até o dia 21/9, Teatro Liberdade, aqui pertinho da gente, Rua São Joaquim, 129, sextas e sábados às 20 horas e domingo às 17 horas. E tem o Instagram da Vera, que é @VeraFischerOficial, e do Leonardo Franco, que é @LeoSolarFranco, lá no Instagram. E a gente tem que agradecer demais a presença de vocês. Muito, muito obrigada. Contem com a gente sempre. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada. Muito Iremos obrigado. assisti-lo. Parabéns por esse programa, pela temporada. longevidade desse programa maravilhoso que vocês fazem, viu? Muito obrigada. obrigada.